capítulo 3. Glória a Deus, amém, irmão? Todos acharam? Diz assim o texto: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para se dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, que também a comeu dela. Então foram abertos seus olhos, ambos o conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tive medo, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão à mulher: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e a comi. E disse o Senhor Deus: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amém, irmão? Só até aqui. Glórias a Deus. Pode se assentar. Irmãos, essa é a palavra de Deus que está diante de nós. Nós vamos meditar um pouquinho nesse texto, pois que hoje é um dia especial. É um dia, como disse no começo, lembraremos, né, do sacrifício feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. E foi na cruz onde Ele nos salvou, né, irmãos? Foi na cruz onde Ele nos resgatou da nossa condição, da nossa morte eterna. Mas nem sempre, irmãos, foi assim. Como demos aqui no princípio, Gênesis, né? Nós lemos aqui um texto qual muito conhecido. Né? Quem se lembra, então, antes dessa leitura do capítulo 3, do capítulo 1, do capítulo 2, o que aconteceu? Né? Deus, Ele fez todas as coisas, e aqui estamos em um trecho onde aponta algo que aconteceu, algo que mudou o curso das nossas vidas, de toda a história da humanidade. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, quando Adão e Eva comem daquele fruto que Deus tinha os proibido de comer. E a partir dessa desobediência, queridos irmãos, o que aconteceu? Vieram consequências, não só para ele, Adão e Eva, mas para toda a humanidade. Toda a humanidade foi penalizada por causa deste pecado. O pecado original que nós conhecemos tanto, né? O pecado que aconteceu lá no princípio, até mesmo a relação com Deus foi mudada, pois sabemos que Deus iria encontrar com Adão e Eva todos os dias, e ali falava com eles, né? Face a face, ali falando com eles, né? Dando instruções sobre como deveria ser o comportamento deles perante as tarefas ali no jardim do Éden. Então, quando há o pecado, nós sabemos que há um afastamento de Deus com a humanidade, porque sabemos que o pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele nos faz ficar distantes do nosso Deus. Então, depois da queda, depois que Adão e Eva pecam, acontece então desdobramento sem precedentes. E que muitos que ainda entendem que o livro de Gênesis possa ser uma fábula ou um mito, né? Muitos aí por aí entendem isso. Não é uma fábula, é uma verdade
porque muitos utilizam como um Antigo Testamento, ali, né, o Antigo Testamento não vale mais nada, então não se pode mais dar valor àquilo que está escrito. Mas não, nós temos assim que aqueles que dizem também no Novo Testamento, muitos se utilizaram do princípio para se revelarem através do Espírito Santo. E um deles foi o apóstolo Paulo, né, irmãos? O apóstolo Paulo fala muito sobre aquilo que aconteceu lá atrás, no princípio. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 5, a carta magna de Paulo, a carta onde ele expressa mais enfático, mais incisivamente aquilo que estava ali mais claro, mais claramente, que estava claro no seu pensamento, que foi o Espírito Santo quem disse. Se você pegar Romanos capítulo 5 e o versículo 12, fala claramente desta queda, quando diz que, portanto, como assim como só por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, no pecado de Adão e Eva, houve então uma condenação para todos. Através deste homem que ao Paulo se refere. Quem é esse homem? Adão. Adão pecou, então, a partir desse pecado, todo mundo junto com ele também morreu. Passou para todos os homens este pecado. E a queda, queridos, trouxe morte para todos nós. Isso é enfático, isso é claro, isso é um fato. Mas embora, irmãos, nessa manhã a queda tem trazido tantos males para a humanidade, para os seres humanos, embora a queda trouxe tantas situações que nos afastaram de Deus, tantas coisas ruins, ainda assim nós precisamos e encontramos nesse trecho ao qual nós acabamos de ler algo que faz a gente aprender, algo que a gente pode encontrar um aprendizado nesse texto, pois com os erros dele nós temos condições hoje, amados, de não cometer as mesmas situações, os mesmos erros que eles cometeram. E hoje o Senhor irá, nesta manhã, através desse texto, falar conosco. E eles estavam no jardim, estavam ali, fizeram erros, cometeram um pecado diante do Senhor. E nós, irmãos, em muitas maneiras, nós também cometemos erros, nós passamos muitas vezes aquilo que Adão e Eva passou um dia ali no jardim do Éden. Porque quem é que não passa por tentação? Quem é que não passa por tentação? Todos nós também pecamos. É claro que foi devido a esse pecado original que foi proliferado o pecado, mas todos nós pecamos. Evidentemente que tudo começou naquele jardim. Mas irmãos, eu não sei você, um sentimento de tristeza no meu coração, um sentimento de que, embora nós saibamos que esse texto foi escrito centenas de anos atrás, embora alguns tenham tido ele como algo que é uma palavra poderosa, uma verdade escrita, mesmo que fosse há tantos anos atrás, né? E sabemos que muitos, não sei, talvez hoje possa ter, ou aqueles que estarão ouvindo ali, vendo essa mensagem, vivem as suas vidas como se esse texto não existisse na Bíblia. A gente fica triste, ao mesmo tempo a gente fica, pois como que pode isso estar acontecendo? Há um texto evidente de algo que aconteceu, um erro cometido. E todos nós, como cristãos, podemos aprender com esse texto, encontrar os erros que eles cometeram para a gente não fazer mais. Mas mesmo assim, a gente permanece errante, a gente permanece no erro, permanece fazendo as mesmas coisas que Adão fez. Embora esse texto já esteja enraizado na sua mente, na sua cabeça, porque alguns daqui nasceram em berço evangélico e desde a escola bíblica dominical você foi ali disseminado sobre a história de Adão e Eva, não é? História de Adão e Eva, desde ali criancinha, os seus pais também falando para você na escolinha, e você sabe de cor essa história. Até mesmo no mundo, pessoas que não frequentam igrejas, pessoas que não são cristãos, também sabem dessa história, né? Sabe? Porque muito se fala sobre a história, o começo de tudo, de Adão e Eva, o que aconteceu, né? Embora muitos saibam, mas muitos ridicularizam também, achando, como disse, a história de Adão e Eva é mito, é fábula, então não serve como parâmetro para a minha vida. Mas nós sabemos que é uma história real. E nós, irmãos, sabemos essa história de cor. E muitas vezes a tristeza, eu repito para vocês, vindo em si uma tristeza no meu coração, eu sei que no seu também, pois ao mesmo tempo que nós sabemos que existe essa história, ao mesmo tempo que nós temos aqui, quando lemos, poxa, por que Adão
portou dessa maneira? Por que Eva se portou dessa maneira? Nós não encontramos aqui uma semelhança com esta palavra. Nós preferimos deixá-la de lado e falar, não, isso aqui é muito boa história, muito bonita, mas não serve para mim. Então, irmãos, há um sentimento de tristeza, porque nós precisamos ler a Bíblia, encontrar nela uma reflexão, uma advertência para nós. O Evangelho, ele nos traz um confronto, precisa ser feito para todos os cristãos. E isso é a tristeza que existe. Mas cada pessoa, irmão, sabemos que precisa levar o Evangelho a sério, é claro. E isso não tem sido feito, não está acontecendo. A cada dia que passa, você vê o mundo como está. O pecado tem se proliferado cada dia mais, né? O engano das trevas tem dado-se mais atenção a eles, ao engano. As pessoas têm sido enganadas pelo Satanás, por diabo e seus anjos, e o pecado todos os dias tem se aumentado. Não há reconhecimento dos pecados, não há reconhecimento daquilo que se comete perante Deus, e muito menos, irmãos, arrependimento. Então, se não se reconhece o seu erro, e se não se arrepende, não pode também haver o perdão de Deus. Você concorda comigo? Eu sei disso. Ou seja, tudo aquilo que Adão e Eva fez está se repetindo. Os erros, as mesmas atitudes estão acontecendo, estão caindo e fazendo as mesmas coisas que eles fizeram. Mas hoje, irmão, eu e você, estamos diante da Bíblia aqui. Temos uma oportunidade de fazer diferente, né? Temos uma oportunidade de lermos o texto, mas não ficar só lendo, mas encontrar nesse texto algo que a gente tenha cometido e feito contra o Senhor e mudar de rota e não cair nesses mesmos erros que Adão e Eva cometeu. Eu quero que você comigo acompanhe aquilo que lemos no primeiro versículo do 3. Olha só, diz que a serpente era a mais astuta. Você está com a sua Bíblia? Acompanhe comigo. Diz que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E aqui encontramos algo que, se a gente não examinar a palavra, a gente fica meio que sem entender. Oxe, a serpente. A Bíblia retrata a serpente como quem? Como? O diabo, Satanás. Mas não é isso que nós estamos falando de nós mesmos. É algo que está na Bíblia, não é, irmão? Se nós pegarmos Apocalipse, por exemplo, capítulo 12, e versículo 9, o que diz sobre a serpente, que a Bíblia tipifica nesse momento? É claro que é um animal criado por Deus, como todos os outros, mas Satanás usou a serpente para enganar a Eva, né, irmãos? Então, a palavra em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz assim, que o dragão foi lançado fora. E ele diz mais, João, ele vê, né? Ele fala, ele é a antiga serpente chamada... Nosso irmão falou diabo ou Satanás. O que ele faz? Ele engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A serpente, então, irmãos, é o enganador, o diabo, o grande dragão, a antiga serpente, que ele está se referindo lá atrás, que aconteceu. Então, ele é aquele que engana, ele é Satanás, que causa divisão. A serpente é o diabo. Fato. Sua principal característica, assim como João disse em Apocalipse 12, como eu li para vocês, versículo 9, é o que, irmãos? Enganar. A sua especialidade, sua característica principal é enganar, mentir, porque Jesus disse, ele é mentiroso e o pai da mentira. O próprio Jesus viu Satanás cair do céu como um raio, precipitado na terra foi com os seus anjos. Então, irmãos, veja, aqui já está claro para nós, a serpente era mais astuta, e nós sabemos quem era a serpente lá no Jardim do Éden, o que ela faz na vida e na história humana. O pior, irmãos, de tudo é que os seus anjos e eles foram lançados aonde? Na terra, né? Foram precipitados na terra para fazer o quê? Enganar. Enganar quem? A todos que moram na face da terra, os que habitam na face da terra. Irmãos, e aqui vai uma primeira observação, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Muitas das vezes o inimigo está mais perto do que a gente pensa. Às vezes nós pensamos que ele está longe, mas o inimigo às vezes está bem perto de nós e nós às vezes não percebemos isso. E hoje vai um alerta já aqui para nós, irmãos, que o Senhor nos dá. Cuidado, nós precisamos estar alertas, estar totalmente vigilantes ao que está acontecendo na nossa volta, porque o inimigo está perto
mais perto do que a gente imagina. E veja que Satanás, um ser, né, que usou ali a serpente, né, ele usa um animal feito por Deus para enganar então ali Eva e Adão. Da mesma forma, irmãos, há pessoas, da mesma forma que Satanás usou aquela serpente para ali enganar Eva, existe hoje pessoas que são usadas por quem? Pelo diabo, por Satanás, irmãos. Então vejam os cuidados que nós precisamos ter. Da mesma forma, ele usa pessoas. O inimigo usa as pessoas para chegar até você, para te caluniar, para tirar você do foco. E até mesmo cristãos. Cristãos que não vigiam, cristãos que só estão portando o nome de cristão, mas estão portando o inimigo dentro deles. Então, irmãos, o Senhor hoje te dá um alerta, cuidado, que nós possamos entender isso. Ah, mas como pode? Eu sou um cristão. Então, o inimigo não chega nem perto de mim. Então, mas nós temos exemplos na Bíblia. Se você pegar então ali o Evangelho, João capítulo 6, versículo 70, o Senhor está dizendo aos seus discípulos algo, mas aí de repente ele para e pega e fala o quê? Então Jesus respondeu e disse para os seus discípulos, olha, eu escolhi 12, mas um de vós é o diabo. Quem era? Judas, né? Judas era o diabo. Aí você fala, não, mas Judas estava já para trair o mestre, para trair Jesus. Vamos lá então, mais um exemplo. Pega lá então ali Mateus 16 e 23, quando Jesus estava ali dizendo o que vai acontecer com ele. Eu preciso ser crucificado. Os fariseus vão me pegar, vão me matar e vão escarnecer de mim. De repente a gente vê ali, algo acontece, né? E Pedro diz para ele, não, Senhor, não vai acontecer nada disso com você. Fica tranquilo, não fale isso mais. E o que Jesus pega e diz para ele? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço e não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Olha só, aí já mudou então, né? Pedro, aquele que começou a igreja do Senhor. Satanás entrou nele, usou a boca dele para falar aquilo para Jesus. Então, irmãos, perceba, o inimigo está muito mais perto do que a gente pensa. E ele usa, sim, cristãos. Se der brecha, ele usa as pessoas. Usa até mesmo os cristãos para nos afrontar e nos tirar do foco. Existem pessoas, irmão, entenda, mesmo crente, deixam ser usadas por Satanás. A serpente, irmãos, fazia parte, olha agora o texto, do convívio de Adão e Eva. Estava ali no jardim, estava ali muito perto delas, com certeza já havia conversado com elas em conversas que não estão agora na Bíblia, é claro, mas com certeza havia uma relação de conversa entre eles, pois sabemos que Adão e Eva foram designados por Deus para cuidar, para fazer as tarefas que o jardim precisava. Então, irmãos, ela fazia parte daquele convívio e se deixou ser usada por Satanás, pelo diabo. Enquanto muitos, irmãos, têm brincado de ser cristão, sabemos que Satanás não brinca. O diabo, ele não brinca em serviço. Enquanto muitos de nós, muitos cristãos brincam hoje, né, estão aí tendo duas faces, né, uma hora é crente, outra hora não é. Na igreja é cristão e lá fora não é. Mas Satanás está vendo tudo, ele não brinca. Então ele está ali querendo achar um momento certo para derrubar os cristãos. Então, querido, se você pegar 1 Pedro 5,8, o Senhor nos avisa que isso é fato. Do que ele faz conosco. Pega lá 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, algo que nós já temos enfatizado sempre aqui, para que a gente esteja alerta, para que a gente esteja vigilantes, irmãos, não durmamos, porque Pedro diz lá, o diabo, o inimigo de vocês anda ao nosso redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele está à nossa volta, mais perto do que você pensa. Você precisa ter vigilância, estar atento, sempre se portando com as armas do Senhor para que você vença ele. Então, meu irmão, olha o que aconteceu nessa passagem. Sabemos no capítulo 1 de Gênesis, no 2, o que o Senhor fez, irmãos. O Senhor criou tudo. O Senhor fez céus e terra, fez separação entre as águas dos céus e as águas de baixo. O Senhor cria ali tudo, o mundo. No princípio ele fez os céus e a terra era sem forma. Deus fez tudo, estava tudo andando bem. Deus criou os animais, depois criou por último o homem e a mulher. E estava tudo indo bem, tudo estava perfeito, tudo estava girando da maneira que deveria estar. E perceba o que aconteceu. Olha só o que aconteceu exatamente, irmãos. Algo aconteceu. E é quando tudo vai bem que nós precisamos estar mais atentos, mais vigilantes,
Estava tudo bem com Adão e Eva, tudo tranquilo. Eles estavam ali radiantes, estavam ali vivendo as suas vidas. Mas, irmãos, quando está tudo bem, nós não podemos baixar a guarda. Quando está tudo bem, nós precisamos cada dia mais redobrar a nossa atenção. Olha o que aconteceu. Então, no momento de distração ali, veja como o tentador agiu, como o enganador se comportou diante dessa situação. Olha só, acompanhe comigo o que aconteceu. Olha lá. Ela disse, ainda no versículo 1, a serpente disse à mulher, né? É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Olha só, o tentador e o enganador, irmãos, ele vem até nós nos momentos mais difíceis, é claro, também na nossa vida, mas também, ele também vem nos momentos bons também. Ele vem também nos momentos de calmaria, nos momentos onde está tudo tranquilo, onde está tudo perfeito, tudo está dando certo para nós. E é esse exato momento que a gente não espera um ataque maligno, porque a gente, poxa, não tem ataque. Estou bem aqui hoje, o Senhor tem me abençoado e não tem nada. Então você baixa a guarda ao momento de relaxamento. Você vive ali como se nada mais pudesse te atingir. E é nesse momento que nós precisamos estar atentos, irmãos. Há um relaxamento. A gente baixa a guarda. E o inimigo, que eu disse em 1 Pedro 5,8, está à nossa volta, esperando esse momento. Esperando o momento em que você baixa a guarda, o momento que você não está vigilante, atento. Então ele vai te atacar. Ele é esse momento que ele espera, ele é estratégico. Venha ao seu encontro sabendo que você está com a guarda abaixo. Existia uma ordem de Deus para Adão e Eva, não era? Deus estabeleceu Adão e Eva e disse para eles, se você pegar Gênesis 2, anterior, versículo 17, há expressamente uma ordem de Deus clara, diz, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente você morrerá. A regra não podia ser quebrada, o mandamento de Deus era só um, precisava ser cumprido. E o que aconteceu, irmãos? A gente sabe exatamente, mas perceba, a regra foi quebrada. Jamais, irmãos, nós podemos descumprir mandamentos estabelecidos pelo próprio Deus. A regra não pode ser cumprida, ainda mais quando vem de Deus. Mas como dissemos, o inimigo está à espreita, tem estratégias para ele usar. Ele não brinca e ele vem até nós no momento onde está tudo bem. Ele sabe que você está tranquilo e que de maneira nenhuma vai entender que está sofrendo um ataque. Então ele vem para tentar confundir você, para tentar atrapalhar os seus pensamentos, como ele fez com Eva. Ele faz uma pergunta para ela, olha, foi assim que o Senhor disse, não comereis de toda árvore do jardim? E aí Eva responde, irmãos, perceba que Eva responde, do fruto das árvores do jardim não podemos comer. 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis delas, nem tocareis, para não morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha só, então ela tenta confundir Eva, ludibriar Eva. Então Eva estava tranquila, não havia ali ataques, não havia nada. Então ele vem na sua sagacidade para confundir o pensamento. A ordem era expressa, Deus disse, não coma da árvore que está no meio do jardim, a árvore não pode ser comida, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Claro, mas parece que Eva foi ludibriada pela serpente. No momento que estava tudo tranquilo e calmo, Eva sofreu ali um ataque do mal, irmãos. Eles estavam dispersos demais para lembrar dessa principal ordenança do nosso Deus, do Deus que estava ali, criou eles, né, que fez tudo para eles, né, tudo que eles precisavam, Deus deu para eles. E preferiram então dar ouvidos a quem? A serpente. Preferiram dar ouvidos ao enganador. Eles ali deram ouvidos ao enganador, a serpente, ao invés de terem com eles a ordem de Deus nos seus corações e dizer, entende? Não, Deus nos deu uma ordem, nós não podemos quebrá-la, então vamos cumpri-la. E então, irmãos, veja como são as coisas. Às vezes nós damos ouvidos àqueles a quem não devemos dar ouvidos. Perceba que agora, para nós, diante da nossa condição de filho de Deus, de servo do Senhor, diante das ordens que um dia Deus estabeleceu para todos nós, que é
a gente cada dia mais se afastar do pecado, se afastar daquilo que é pecado e que nos afasta de Deus, diante de tudo que Ele nos deu. E tudo isso, irmãos, essas ordens estão onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Diante daquilo que Ele nos deu, irmãos, quais ordens nós temos seguido? Quais ordens você tem seguido? Será que é a ordem de Deus? Ou será que é a ordem do enganador? Ou será que você tem dado mais ouvidos à voz do enganador do que a própria palavra, do que a verdade que está na sua Bíblia? Qual será a ordem que nós temos ouvido, irmãos? Adão e Eva deram mais ouvidos à serpente, o enganador. E nós, a palavra nos confronta nessa manhã e faz esse questionamento para todos nós. Qual ordem nós temos ouvido? Qual mandamento nós temos ouvido, irmãos? É a ordem de Deus? É a ordem do enganador? Qual ordem? O enganador só quer nos trazer dano, ruína, só quer nos ver derrotado. Deus foi aquele que mudou as nossas vidas, não foi? Mudou a nossa vida, transformou tudo que estava de errado conosco, Ele transformou. Fica fácil de escolher, né? Mas parece que às vezes, como disse, estamos com a guarda baixa e nós damos mais ouvidos ao enganador. Triste. Mas nessa manhã nós temos, como disse no começo, uma oportunidade, queridos, de mudar essa história. Perceba que a serpente não faz muito esforço para enganar Eva. Existe uma outra alternativa. Será que estamos ouvindo a voz de Deus? Será que ou estamos ouvindo a voz do inimigo, do enganador? Ou será que nós estamos ouvindo nós mesmos? É uma pergunta, irmãos. A serpente não precisa de muito para enganar Eva. Perceba no texto, está explícito. Talvez porque, irmãos, já existia uma pontinha de um desejo no coração dela de adquirir aquele fruto. É claro que eu não posso falar aqui claramente, porque a palavra não me diz isso. Claro, temos que ser verdadeiros. A palavra não diz nada disso, mas perceba, talvez existisse uma pontinha de um desejo dentro do coração de Eva, de pegar aquele fruto e comer aquele fruto. Mas não posso afirmar, repito. Mas o que está patente aos nossos olhos é aquilo que está escrito na palavra. Se você pegar o versículo 6 desse mesmo capítulo, há algo interessante, algo que talvez nos esclareça muita coisa. Disse que Eva viu aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos seus olhos, uma árvore desejável, um fruto desejável para o entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido. Irmãos, o pecado chama a atenção. O pecado chama a atenção. Perceba que no versículo 3, a árvore estava onde? Estava no meio do... A árvore chamava a atenção de Eva, de Adão, de quem quer que estivesse naquele jardim, irmãos. A árvore chamava a atenção porque, diferente de todas as árvores, estava no meio do jardim. Então, algo que te chama a atenção aos olhos de Eva, sempre quando ela passava, poxa, há um destaque nessa árvore, há algo diferente. Eu estou olhando, não é como as outras que estão ao meu redor. Ela estava no centro do jardim, irmãos. A árvore estava no centro do jardim. E aquilo que te chama a atenção, aquilo que você está olhando é algo que você precisa ter vigilância e atento, e ela deveria ter, mas estava no meio do jardim, estava chamando a atenção dela. E aquilo que te chama a atenção, que nos chama a atenção, pode ser algo ruim. Pode ser algo que vai nos trazer condenação, irmãos. Perceba o versículo 3, para não ficar na mesma palavra. O fruto da árvore está no meio do jardim. A árvore estava no meio do jardim. Irmãos, em meio de tantas árvores, existia uma em destaque que chamava a atenção. E nós, irmãos, precisamos entender que o pecado nos chama a atenção. Todos os dias, quando saímos das nossas casas, nós somos expostos a pecar. Nós somos tentados a pecar, irmãos. Muito em função da nossa carne, de querer sempre satisfazer os seus desejos.
os desejos da carne. Muito em função de... Então a gente tem dois problemas agora. O primeiro é aquele que nos chama atenção, o pecado que nos chama atenção. O outro é a nossa carne. A nossa vontade precisa ser repreendida, precisa ser inibida. Então nós temos dois problemas. É o pecado que nos chama atenção e também o desejo que está dentro de mim e de você de errar, de pecar muitas vezes, irmãos. Olha só qual condição que estamos, irmãos. Então o pecado chama atenção, aliado ao desejo da carne, porque Paulo fala em Romanos 8 que a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte, e a inclinação da carne também é, para doer ainda mais, inimizade, irmãos, contra Deus. A inclinação da carne é morte e inimizade contra Deus. Romanos 8, 6 a 8 fala sobre isso. E qual é a solução? Nós falamos muito sobre essa batalha, irmãos, de carne e espírito. Aquele que se alimenta mais vai vencer essa batalha. E a solução é simples. É a gente continuar alimentando mais o espírito do que a carne. Continuar orando, continuar buscando a Deus, a palavra, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Fazendo isso, irmãos, nós venceremos as obras da carne e as obras também do mal. Foi o conselho que Deus disse para Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 7, que Deus disse para Caim, falou, sem bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti tem que ser o seu desejo, mas sobre ela você deve dominar. Olha só, tem que se dominar. De que maneira se faz isso? Como eu disse, alimentando o espírito mais do que a carne. E somente dessa maneira, irmão, nós venceremos o enganador e a nossa própria carne, o nosso desejo. Mas a queda aconteceu. Para a gente ir para os finalmente, a gente vai cear agora daqui a pouco, mas para a gente ir para os finalmente, irmãos, a queda aconteceu, ninguém pode negar. A queda aconteceu, ninguém vai poder impedir mais. Aconteceu. O pecado original foi concebido, condenando assim toda a humanidade e a morte eterna. E a consequência veio. Mas no versículo 7, veja o que diz. Eles ficam envergonhados com a ação que eles tiveram. Eles agora ficam envergonhados. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Olha a vergonha. Eles estavam envergonhados. Depois que o pecado é cometido, vem o período da vergonha. Há uma vergonha, pois eles fazem algo que não era para fazer, que Deus havia dado uma ordem expressa. Não façam, não comam, mas eles fizeram. E aí vem um período de vergonha. Deus tinha um plano, irmãos, perfeito. É claro que depois da queda. Por isso hoje nós estamos aqui, para celebrar aquilo que foi feito por Deus através de Jesus. Ele tinha um plano, nos resgatar dessa morte, dessa condenação que foi gerada no pecado original. Ele nos deu novamente vida através de Jesus Cristo, que morreu por nós. Mas, embora nós lutamos tanto para não errar, irmãos, para não pecar, todos os dias nós temos uma luta, nós queremos permanecer firmes, então vamos continuar, todos os dias nós vigiamos, lutamos, e muitas das vezes acontece o erro, acontece o pecado, como Adão e Eva pecaram. E agora? Depois de atitudes equivocadas que eles tomaram, é claro, depois do erro. E é isso que é o centro hoje para nós. É o tema central dessa palavra, irmãos. As atitudes que foram tomadas depois do pecado. Porque nós podemos então aprender com eles. O que eles fizeram que nós podemos não fazer? E o Senhor hoje fala conosco, irmãos. Nos orienta nessa manhã. Duas coisas que eles fizeram fundamentais. Que nós de maneira nenhuma nós podemos fazer. Perceba? No versículo 8, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia. E o que eles fizeram? Se esconderam. Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Então, primeira coisa, irmãos, nessa manhã, nós não podemos nos esconder de Deus. Depois que nós erramos, depois que já cometemos o erro, o pecado, nós jamais, irmãos, nós podemos esconder-nos de Deus. Pelo contrário, nós precisamos entender, olha que Adão preferiu se esconder, como se ele pudesse se esconder daquele que fez aquele jardim, como se ele tivesse, não, vou me esconder aqui, né, em algum lugar, mas quem fez o jardim mesmo? Foi Deus.
E a palavra de Deus nos fala, irmãos, que não há nenhum lugar que eu e você podemos esconder que o Senhor não olhe, que o Senhor não contemple. Ele é poderoso. Hebreus 4:13 diz que nem toda a criação está oculta, nada está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Olha só, não podemos nos esconder de Deus, irmãos, jamais esconda do único que pode perdoar aquilo que você fez, do único que pode perdoar e tem poder de perdoar os pecados que cometemos. Então, irmãos, nunca venhamos nos esconder. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando você talvez possa estar nessa condição hoje, e aqueles que estão ouvindo possam já ter errado, já ter pecado, e agora o que fazer? Não faça como Adão e Eva, não se esconda de Deus, não se esconda, não queira resolver o problema, se apresente, diga ao Pai: eu pequei, Pai, mas eu não quero permanecer escondido do Senhor, eu quero me apresentar, eu quero conversar contigo, eu me arrependo, Senhor. Isso que deveria ser feito, irmão, por Adão e Eva. Então não faça isso, nunca se esconda da presença de Deus. E a outra, para a gente aqui ceiar a ceia do Senhor, celebrar. Nossa irmã Linéia pode vir para cá, irmã. Segunda coisa, irmãos, nós precisamos assumir os nossos erros. Olha o versículo 11. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem. Olha, aí ele jogou a culpa para a mulher e a mulher jogou a culpa para a serpente, né? Ele diz: olha, foi a mulher que me desse como esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. E aí o Senhor vai para a mulher e disse: mulher, o que fizeste? Ela respondeu: foi a serpente que me enganou. Olha só, irmãos, algo totalmente errado que se faz aqui. Nós precisamos assumir o nosso pecado, irmãos, o nosso erro diante de Deus. Assuma. Quanto mais rápido você assumir, será melhor para você. Será melhor, irmãos, porque não tem como recebermos o perdão de Deus se nós não assumirmos. Se nós não assumirmos, consequentemente, nós não vamos se arrepender. E se nós não se arrepender, nós não recebemos o perdão de Deus. Está claro, irmãos? Está claro? Como a luz do sol, nós precisamos fazer diferente, irmãos. Assumir: não, eu errei, Pai, eu pequei, assim como o filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Humilhação, irmãos, perante o Pai. Nós precisamos nos apresentar de Deus e reconhecer que erramos. Não se esconda e também assuma o seu erro. Assuma aquilo que você fez, o seu pecado. Hoje, irmãos, lembre-se, nós temos uma oportunidade de fazer diferente. Pegue esta palavra, guarde no seu coração e que você entenda que nós precisamos ter coragem e se apresentar diante de Deus. Ele é o nosso Pai, poxa, Ele quem te fez, Ele que te transformou. E no momento que você erra, se você se esconder e se você não reconhecer, Ele não pode fazer nada por nós. Então há uma ação minha e sua de hoje. Se nós erramos perante Deus, nós nos apresentamos a Ele: Senhor, eu não quero se esconder de Ti. Eu quero me apresentar, estou aqui para assumir a minha culpa. A consequência virá, não tem como impedir. Mas pelo menos você se apresentou diante de Deus e disse: Senhor, eu estou aqui, fui eu pequei, eu errei. Não foi outros que pecaram por mim, foi eu. Então, Pai, me perdoa, eu me arrependo. E você vai ver que o Senhor vai fazer na sua vida, vai transformá-la e vai te ajudar a vencer tudo que você está enfrentando e ali passando. Amém, irmãos? Fique de pé comigo.